A água de um dique que se rompeu com a chuva inundou durante a tarde de hoje parte do município de Campos de Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro. O governo de Campos teve que levar os moradores às pressas para abrigos e barracas depois de chegar a notícia do rompimento do dique que represava as águas do rio Muriaé. Cerca de 4.000 pessoas foram desalojadas de suas casas por causa do acidente, provocado pelas chuvas que caem há vários dias na região. Acidente com o elevador de um prédio em construção provoca a morte de 2 trabalhadores e ferimentos em outros 4 em Cuiabá. O acidente aconteceu nas obras do edifício Amazon Business Center, na área central da cidade. Entre os mortos está o mestre de obras do empreendimento. Grupo de punks ocupa um prédio abandonado dentro da cidade universitária, na USP, na zona oeste de São Paulo. O grupo diz que se mudou há um mês do Vale do Anhangabaú, no centro da cidade. Ex-ministro das Comunicações Hélio Costa sofre um infarto e é hospitalizado em Belo Horizonte. Segundo a família, ele teve um quadro de angina ontem à noite. Depois de ser submetido hoje a um cateterismo, o ex-ministro passa bem, segundo os médicos. Quase 37% dos brasileiros não têm condições de pagar as dívidas. É o que revela o estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Somente 13% disseram que vão quitar os débitos normalmente, enquanto 47% declararam ter condições de honrar apenas parte dos compromissos. A pesquisa do IPEA foi feita no mês passado em 200 municípios brasileiros. E a Grécia anuncia que está à beira da falência e que pode dar o calote dentro de 3 meses se não conseguir reduzir gastos e aplicar os ajustes fiscais exigidos pela União Europeia e FMI. O anúncio foi feito pelo próprio primeiro-ministro Lucas Papademos depois de um encontro fracassado com os sindicatos dos trabalhadores. Os sindicatos se recusam a reduzir salários para ajudar no corte de custos. A medida é uma das exigências do bloco europeu para liberar o segundo pacote de resgate, programado para este mês. Os representantes do Banco Central Europeu, Fundo Monetário Internacional e Comissão Europeia devem chegar a Atenas daqui a 2 semanas. Papademos declarou que se as empresas e sindicatos não entrarem em acordo, o país não vai receber dinheiro e pode dar o calote em março, quando vencem 14 bilhões de euros em bônus. O jornal francês La Tribune anunciou que a crise está dividindo a Europa em 2 partes. O Sul, com a Espanha registrando o maior índice de desemprego, 23%, e a Itália, com quase 9%, e o Norte, que se mantém estável. Exemplo disso é a Alemanha, que registra a mais baixa taxa de desemprego desde 91. Luxemburgo, Holanda e Áustria seguem o mesmo rumo. O que vai significar na prática essa falência da Grécia? Bom, você quer falar? Pode ter vontade. Bom, não é bem um processo de falência como esse que a gente acompanha nas empresas, no comércio, na indústria. É, na verdade, uma ameaça que a Grécia está fazendo à sociedade, né, representada pelos sindicatos e também pelos próprios empregados, funcionários do governo, dizendo, olha, nós não vamos conseguir se a gente não reduzir drasticamente custos. Então, os salários, inclusive. Salários e demais custos, aí implica em menos dinheiro para a educação, menos dinheiro para o transporte, enfim, para vários setores da economia que são comandados pelo governo. Então, vários cortes deverão ser feitos. E se não forem feitos, nós não vamos receber o dinheiro da União Europeia, porque não é só uma exigência do governo, é uma exigência da União Europeia para liberar o dinheiro para eles que eles precisam em março. Provavelmente em março a União Europeia vai liberar o dinheiro, não toda a quantia, mas boa parte do que eles precisam. Mas é muito importante observar que começa já o jogo de força dentro da própria Grécia, do governo com relação aos seus próprios cidadãos. Nós vamos ter que fazer economia, nós vamos ter que fazer arrojos, nós vamos fazer sacrifício sim. E a população não quer mais fazer sacrifícios, né? Então toda a zona do euro está bastante comprometida.
começa pela Grécia. Então, há reflexos em outros países da comunidade europeia? A situação na Espanha é dramática, nunca houve um nível de desemprego como esse, como que eles estão vivendo. Não há dinheiro na praça, né? E se não há liquidez, não há dinheiro, as famílias não compram, as famílias não consomem, as famílias não tomam empréstimo nos bancos e não há crescimento. E todos nós vamos sofrer com isso. Essa semana, quero só concluir uma coisa, a semana que vem, dia 17, sai publicado o relatório da ONU sobre o crescimento no mundo, não só no mundo desenvolvido, mas também nos emergentes a partir de agora, considerando todo 2012, e vem notícias muito pessimistas nesse relatório. Nós já começamos a ver a fumaça desse relatório que vai mesmo pegar fogo na economia internacional, com essas movimentações dessa semana na zona do euro como toda, não só na Grécia. Olha só, tem uma pergunta do Daniel, assim, qual é a verdadeira repercussão do calote da Grécia para nós brasileiros aqui? É muito importante, porque, veja, se os bancos não têm dinheiro, os bancos não têm dinheiro lá, suas sedes, matrizes lá na Europa, na zona do euro, nos Estados Unidos, eles não têm como emprestar. Mas para poder emprestar o mínimo que seja para as economias, as famílias e as pequenas indústrias, comércios locais, vai ter que retomar o dinheiro que emprestou para os bancos dos países emergentes, bancos brasileiros. Vai ter que retomar o dinheiro que emprestou, o dinheiro que adiantou. Isso vai fazer com que os nossos bancos devolvam o dinheiro que estava aqui no giro. Aplicado. E essa liquidez volta para lá. Então, nós sentimos, sim, menos dinheiro também nos nossos bancos para nós, né? Agora, acho que um ponto interessante, acho que a Maristela tocou num aspecto bastante importante, que é esta tensão dentro do próprio país. Quer dizer, a Grécia tentando arquitetar um pacto social, quer dizer, um sacrifício coletivo em prol de um objetivo maior. Agora, a relação que você mencionava deste racha dentro da Europa, do hemisfério norte e do hemisfério sul dentro da Europa, e o que compromete o próprio processo de integração regional europeia. Quer dizer, que tinha uma ambição, é um projeto ambicioso, começou no campo econômico e transcendeu ao político e ao monetário, e agora requer também, na minha opinião, uma integração no campo da austeridade fiscal. E isso eu acho que lança aí desafios a toda essa tentativa de resgate da credibilidade do euro, esse desencanto que acabou sendo alastrado. Tá certo. E a seguir, promotor quer pena de morte para o ex-ditador do Egito e mais. Atentado em bairro xiita de Bagdá deixa mais de 60 mortos.